Boa noite, preciosas. Boa noite, a paz do Senhor para todas. E de antemão já quero agradecer pelo convite à pastora Zuleika. É uma honra para mim estar aqui compartilhando, porque todas são cristãs, então não é nem pregação do Evangelho, mas é um compartilhamento da palavra do Senhor, para que juntas nós possamos crescer cada dia mais. E eu quero agradecer por essa oportunidade e pela confiança dada a mim. Amém. Eu que Deus te agradeço, meu amor. abençoe. Contigo. Deus abençoe sua vida. Olha, esse tema, quando a pastora falou assim, olha, eu quero trazer sobre as mulheres da Bíblia, eu falei assim, olha, me dê um tempinho aí para me pensar sobre quem que eu vou trazer, porque são tantas mulheres incríveis dentro da palavra de Deus que fica até difícil de fazer essa escolha, né? Mas tem uma pessoa em específico que eu gosto bastante e que é pouco citado, pelo menos eu não vejo muitas pessoas ministrando sobre Débora e Jael. Duas mulheres improváveis. Porque, gente, no mundo atual, a maioria das mulheres ficam assim, eu sou tão pequena, né? Sou incapaz de fazer alguma coisa, tô sozinha, não tem ninguém para caminhar comigo, como que eu vou fazer alguma coisa sozinha? E esse texto que está em Juízes, no seu capítulo 4, quem estiver com a Bíblia aí, possa, né, ter a sua Bíblia, o seu bloquinho de notas, quem gosta de anotar, porque eu vou dar uma passeada aqui, viu? Em Juízes, capítulo 4, vai relatar sobre duas mulheres que aparentemente não são amigas. A Bíblia não relata que elas têm uma amizade. Elas têm o conhecimento uma da outra, mas elas não têm uma amizade. E qual é essa diferença? Muitas das vezes, nós temos pessoas ao nosso lado que são colegas, colegas de trabalho, colegas de igreja, vizinhos, amigos mais próximos. Só que nós precisamos diferenciar o tipo de pessoa. Por que que nós precisamos aprender a diferenciar? Vai ter mulheres que vão ser excelentes para você marcar um cafezinho da tarde, para você ter aquele break com elas, aproveitar o dia, mas elas não são boas ouvintes. Elas vão ser para festejar com você. E vai ter aquelas pessoas que já é uma boa ouvinte, que vai parar, vai prestar atenção. Outras vão orar junto com você. Talvez não vá orar no mesmo ambiente, mas se você pedir oração, olha, estou precisando de ajuda em tal área, essa pessoa vai orar por você, seja ela da sua cidade, de outro estado, de outro país, ela vai estar com você. Então existe N tipo de pessoas e está tudo bem as pessoas não darem conta de todas as coisas. Porque ninguém vai conseguir, em sã consciência, dar conta de tudo, sem ter aí uma parada cardíaca, sem ter, né, alguma coisa acontecendo de fato na vida. É importante relatar que a maioria das mulheres hoje estão paradas porque tem a necessidade de um incentivo. A maioria fala assim, ninguém me incentiva, ninguém me anima a fazer nada, eu tento, ninguém enxerga. Só que a partir do momento que nós fazemos algo para Deus, nós não temos que olhar se tem alguém incentivando, pelo contrário. A própria palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos pelo amor de Jesus. E as pessoas estão confundindo isso, as mulheres, os homens estão confundindo isso, porque a maioria quer um lugar de glória, um lugar para serem vistos, um lugar onde alguém vai aplaudir. Nossa, como que é bom, como que você falou bem. A maioria está querendo esse lugar de fala. Mas aqui em Juízes, no seu capítulo 4, no versículo 4, perdão, diz assim: E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, 2, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras. Em outras versões vai estar escrito que ela julgava o povo debaixo de um pé de tâmara. Vai depender da sua versão, eu prefiro mais a versão Almeida corrigida. Aqui ela é uma mulher. A mulher naquela época era pouco valorizada. A maioria não tinha crédito de nada. Gente, as mulheres foram passar a votar de uns 100 anos para cá. Naquela época, então, era pior ainda. As mulheres nem poderiam frequentar as sinagogas naquela época. Então ela era uma mulher profetisa que profetizava. Ela julgava, ela tinha autoridade sim, só que ela tinha que julgar fora da cidade.
Jogava debaixo de um pé de árvore, gente. Que se você olhar assim, eu quero convidar você a imaginar, a usar a sua imaginação. Imagine uma mulher debaixo de um pé de árvore, auxiliando as pessoas. Não tem nenhum escritório bonitinho, não tem nenhuma mesinha bonitinha ali para ela apoiar. Lá debaixo de uma árvore. Mas mesmo assim, ela era respeitada por Israel. Talvez não era reconhecida pelos líderes por ser uma mulher, mas ela era respeitada por Israel, por ser uma profetisa e por ter palavras de sabedoria. Mas o lugar era improvável. Por ser uma mulher, já é improvável. Mas ela tinha crédito. Agora, de onde vêm esses créditos? Porque era uma mulher improvável, num lugar improvável, que não teria condições, se você for olhar financeiramente, né, pelo quadro ali, que as mulheres não poderiam ter muitas coisas, eram julgadas muitas das vezes por ter algo naquela época diferente, graças a Deus, do dia atual. Mas ela era a improvável. Ah, mas ela era juíza, mas debaixo de um pé de árvore, gente. As pessoas olham Débora e falam assim, mas a Débora era juíza. Mas esquece do lugar que ela atuava. E a maioria das pessoas estão querendo, eu só vou ministrar, eu só vou cantar se for dentro da igreja, se tiver isso, se tiver aquilo. Eu só vou fazer a obra dentro da igreja se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Aí você faz, não tem reconhecimento, às vezes, para. Nós sabemos, talvez não seja você, claro, mas nós sabemos que tem muitas mulheres, muitas pessoas que vão parar de exercer alguma função por falta de reconhecimento, por falta de um lugar. Estive em um evento nesse final de semana que teve não vou citar nome, é uma pessoa extremamente conhecida, mas ela não foi ministrar, ela não esteve no evento até chegar o horário dela, um evento de 3 dias, o dia inteiro. Ela só chegou no horário dela e ainda chegou assim perante algumas pastoras, missionárias ali, e falou assim, nossa, esqueceram de mim, eu nem ia falar isso, gente, deixa fluir, né? Ela falou assim, esqueceram de mim no hotel. Aí a outra pastora, tipo assim, ela saiu, a outra pastora falou assim, gente, ela acabou de postar um story dentro do shopping. Meu Deus. Dentro do shopping. Aí eu fiquei pensando, mas pra que então que inventou uma desculpa que esqueceram ela? Porque eu não fui esquecida. Mas ela se recusou, olhando, analisando a situação, ela se recusou a passar o dia inteiro com as outras pessoas enquanto ela não teria a oportunidade dela. E ela teve a oportunidade no final da noite e ela só chegou faltando uns 20 minutos antes dela ministrar. Eu não chamaria nunca mais. Se fosse eu não chamaria nunca mais. Mas, infelizmente, tem pessoas assim, que só vão estar presentes, só vão fazer algo por reconhecimento. E mulheres de Deus, que são usadas por Deus, não esperam reconhecimento. E é isso que nós precisamos ter em mente. A Bíblia, no livro de Juízes, vai relatar sobre Jael. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome de Jael. Mas Jael era uma mulher totalmente improvável que simplesmente entregou a vitória a Israel. Como que ela entregou a vitória? A Bíblia diz... Tá um ruído, eu acho que é do seu microfone, pastora, mas tá bem. Vou desativar aqui, meu amor. Tá vendo um ruído? Fica melhor. No livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço-te um pouco de água, porque eu tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. A Bíblia não relata qual era a função de Jael. Mas, de acordo com aquela época, os historiadores dizem que as mulheres teriam a função de criar tendas, armar tendas, confeccionar, né, estar ali fazendo reparos em tendas, enquanto os homens fazem outros tipos de serviço. Mas esse serviço, que você pode olhar, nossa, mas é um serviço pesado, né? Mas era um serviço das mulheres naquela época. A Bíblia não dá um outro tipo de serviço, um outro tipo de lugar para Jael.
a não ser ela se retirar da sua tenda e ir de encontro a Sísera. Eu não sei, talvez você não conheça a história de Débora e Jael, mas resumidamente, existiu uma guerra durante uns 20 anos mais ou menos em Israel, e Débora era juíza. E aqui no versículo 6 diz assim: E enviou, chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor. Guarde essa palavra, monte de Tabor. E toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e a sua multidão. Eu os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Baraque está dizendo aqui a Débora: se fores guerrear comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não irei. E disse ela no versículo 9: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá, ou em outras versões, entregará a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Vale ressaltar que naquela época, os historiadores e a própria palavra de Deus diz que não havia muitas armas em Israel. Eles não tinham armas para guerrear, mas Deus deu uma estratégia. Qual era a estratégia? Sobe ao monte de Tabor, e guia os seus inimigos para o vale. Para quem não sabe, o monte, imagina lá no alto e o vale lá no baixo. Imagine você colocar todos os seus inimigos no vale e você precisa ir para o monte. O monte nós temos como um lugar de oração, de consagração, um lugar que nós nos retiramos para falar com Deus. Inclusive, vale a pena depois você pesquisar sobre esse monte que está aqui. Mas Deus simplesmente dá a ordem: vá para o monte. Uma mulher que julgava debaixo de uma palmeira, agora ela vai subir para o monte para guerrear sem armas. Não tinha armas. E Deus entregou a vitória de Israel. Porém, como que você vai guerrear sem armas? Pense comigo, como que você vai guerrear sem ter nenhuma arma com você? E mesmo assim você precisa ir para a guerra. Pessoas totalmente improváveis, sem condições de guerrear, apenas na dispensação da palavra de Deus. Apenas confiando na palavra de Deus. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho porque há um silêncio da parte de Deus? Porque às vezes você olha para você, para sua casa, para a situação que você está vivendo e não vê condições de continuar. E você desiste, às vezes no meio do caminho. Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas imagina um povo inteiro, sem armas, ir para uma guerra. Sem condições físicas, porque não tinha armamento. Talvez sem condições psicológicas para isso, porque você imagina você entrar numa guerra, às vezes nós paramos no meio do caminho por coisas tão simples do nosso dia a dia, e a pessoa vai para um lugar onde vai custar a sua vida, é vida ou morte. E a única coisa que essa pessoa tem é a palavra de Deus, é uma ordenança da parte do Eterno. Quantas de nós nos paralisamos, mesmo Deus nos dando uma direção? Porque às vezes Deus dá a direção. Deus fala nos pequenos detalhes da vida. Às vezes você questiona Deus que está acontecendo alguma coisa, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo? Logo vem a resposta para você fazer algo. Logo vem um direcionamento da parte de Deus para você. Daiane, eu nunca ouvi um direcionamento da parte de Deus. Então nós precisamos aí, ter um pouquinho mais de atenção, porque se você não consegue ouvir a voz de Deus nem nos detalhes do seu dia a dia, tem algo que esteja pendente aí que precisa ser consertado urgentemente, para ontem. Porque todo cristão, apesar de Deus talvez não falar audível com você, ele vai dar um direcionamento.
Um exemplo simples. Eu mudei para uma casa, ganhei muitas coisas, falei assim, eu não quero comprar nada. Eu não quero comprar nada. Eu quero ganhar tudo. E Deus foi mandando tudo. Aí ganhei uma geladeira, que aparentemente era uma geladeira pequena. E eu falei assim, Senhor, aí eu sentei na cozinha. Falei, essa geladeira tá tão pequena para mim, eu tô sozinha aqui, mas ela tá tão pequena para mim, eu gosto de coisas fáceis, saladas, ela tá muito pequena. Falei, vamos fazer o seguinte, eu conversando com Deus, gente, eu converso com Deus como se eu estivesse falando aqui com vocês. E eu falei, olha, eu tô precisando de uma geladeira aí um pouquinho maior. Mas não precisa ter pressa, não. Pode ser antes do verão. Isso foi, acho que uns 3 ou 4 meses atrás. Falei, pode ser antes do verão, que eu vou querer uns picolé, umas coisas que caibam na geladeira. E aqui não tá cabendo. Falei, mas não precisa ter pressa, porque tá aqui. Aí quando deu no outro dia, e eu esqueci, deu no outro dia, a minha amiga, a pastora Elizabeth, veio aqui em casa, que eu moro na rua dela, sentou na mesa, aí falou assim, olha, tem uma pessoa doando uma geladeira grande, se você quer. Eu falei, olha, pastor, que hora que a gente pode ir lá buscar? Aí eu na minha cabeça, Senhor, podia esperar mais um pouquinho, mas tá bom. A resposta veio no outro dia, e no mesmo dia que ela falou, a pessoa trouxe a geladeira na parte da noite. Falei, se isso Deus falou audível comigo? Não. Mas a partir do momento que ele entrou na minha porta, olhou para a geladeira e falou, olha, tem uma doação da geladeira, você quer? Já era Deus falando comigo. Então são detalhes que às vezes passa desapercebido, que é Deus falando conosco. Então imagina você ir para um local onde vai custar a sua vida e a única coisa que você tem é a palavra de Deus para a sua vida. É uma determinação que ele deu para a sua vida. Eu citei no último evento que a pastora Zuleika comentou que eu saí dos Estados Unidos, morei lá mais de 8 anos, com uma única determinação da parte de Deus para a minha vida, que era vir para a Europa. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu falei, olha, Senhor, eu vou. No meio do caminho, perdi minha mãe faleceu ano passado, enterrei a minha mãe, deixei marido nos Estados Unidos. Uma coisa que eu falei acho que essa semana, eu falei, olha, Deus me fez pagar minha língua. Por que Deus me fez pagar minha língua? Porque eu falei que eu era totalmente contra o casal ficar separado por muito tempo. Eu, como sexóloga, como psicanalista, era totalmente contra. Só que aprove Deus fazer dessa forma, e eu vou questionar? Eu paguei minha língua. Vim para Portugal. E quando é que vai acontecer as coisas? Não sei. Eu estou na dispensação de Deus. Eu aprendi a não reclamar e apenas executar os planos dele sobre a minha vida. O tempo é dele. É ele quem vai dar a ordem. Então, quando ele dar essa ordem, sobe para o monte, ele simplesmente obedece. Obedece não é porque tem condições, mas é porque existe uma palavra que é acima de todas as palavras. Que é um Deus que faz e desfaz a hora que ele quer. E se ele determina, não há quem vai tirar essa palavra de determinação. Então, ele sobe para o monte, aonde nós devemos subir para o monte. Talvez você não tenha condições de ir para um monte fisicamente, mas esse monte é um lugar de oração, um lugar de consagração para a sua vida, aonde você vai travar as suas maiores guerras, as suas maiores batalhas. E quem vai estar na frente vai ser Deus, porque todos nós somos improváveis. Ninguém aqui tem a capacidade de vencer uma guerra se não for Deus perante essa guerra. Então, a partir do momento que eles sobem para o monte, eles estão decretando uma vitória pela fé. E Débora fala, eu vou com você, mas a honra não vai ser sua. Deus vai entregar a vitória na mão de uma mulher. E por que Deus entrega a vitória na mão de uma mulher? É porque ele nos mostra que quem traz a capacidade não é o ser humano, não é o homem, não é a mulher, não importa o cargo que tem, não importa o que está fazendo, não importa a condição financeira que tem, mas quem vai entregar a vitória é o próprio Deus. Ele usa os improváveis e ele nos mostra em toda a palavra dele o quanto ele ama usar os improváveis para mostrar que ele é Deus. A palavra de Deus diz que ele pega as coisas loucas dessa terra para confundir as sãs. E por que ele não pode fazer isso com a sua vida? Por que ele não pode fazer isso com a minha vida? A única coisa que precisa da nossa parte é subir para o monte, subir para o lugar de consagração, para o lugar de oração, para um lugar de entrega. Aí eu te pergunto, há quanto tempo você não entrega toda a sua vida para Ele? Em quanto tempo você não entrega o controle nas mãos do Eterno?
Porque é muito fácil falar, ai, Deus é dono de tudo, ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, mas não permitir que isso aconteça na sua vida. Na hora que Deus começa, você vai lá, pega o facão, pega a espada, pega a corrente e se trava toda de novo. Isso é comum. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu mudei, morava em Massachusetts e fui para South Carolina, e antes de mudar eu falei com meu marido, você vai na frente, você vai testar a terra. Se a terra for boa, eu vou. Porque nós tínhamos trabalho. Ele ficou 3 meses. E aí, quando ele foi, na primeira semana eu comecei a ficar paranoica. Paranoica. Doida da cabeça. Por quê? Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, eu não tinha o controle de nada. E aí foi passando um mês, e foi passando um mês e meio, e falei, Senhor, eu não estou tendo controle, eu não sei o que fazer da minha vida. Aí eu ouvi, né, o Espírito Santo falar assim, ué, você não pediu para Deus controlar a sua vida? Falei, sim, ué, mas eu falei assim, mas para você deixar Deus controlar a sua vida, você precisa perder o controle dela. Então, muitas das vezes, para Deus controlar a sua vida, você precisa perder o controle. Como que Deus vai controlar algo que já está sendo controlado, que já tem ali alguém dominando tudo? É impossível, gente. É impossível. Então, para Deus controlar, você tem que perder o controle. E perder o controle é bom? É péssimo. É péssimo perder o controle. Se forem mulheres que amam dominar alguma coisa, gente. Eu tenho um desenho que eu esqueço, é Pink Floyd, uma coisa assim, que aí o ratinho fala assim: o que nós vamos fazer hoje? Aí o outro fala: hoje nós vamos dominar o mundo. Eu me sinto como o cérebro que pensa assim: hoje eu vou dominar o mundo, todos os dias. Só que não sou eu que vou dominar. Porque muitas das vezes, talvez aqui, se Débora tivesse recuado, se ela tivesse procurado armamento, se tivesse procurado fazer do jeito dela, talvez todos os 10 mil que foram com ela teriam morrido no monte. Olha quantas vidas estavam na dependência, fora, né, que eram 40 mil habitantes em Israel que estavam ali. Então imagina uma decisão sua por impulsividade, por controle em excesso, por falta de domínio próprio, por falta de confiar a sua vida totalmente nas mãos de Deus, custar uma vida de outras pessoas. Ah, mas eu não tenho ninguém. Será que não tem ninguém mesmo? Será que você é sozinha no mundo? Não tem família, não tem pessoas próximas? Porque todo mundo vai pagar o preço. Todo mundo paga o preço por uma decisão sua. E aí você pode falar assim, ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ué, gente, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas eu não faço exatamente o que eu quero. Eu não faço tudo o que eu quero. Poderia? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nem todas as coisas me convêm. Então, quando você tem uma vida no altar, uma vida de santidade, quando você decide que Deus vai guerrear as suas batalhas, você não faz o que você quer. Lamento dizer, mas você não faz aquilo que você quer o tempo integral. Ah, mas eu não posso tomar nenhuma decisão? Pode, claro que pode. Mas eu não faço tudo não, gente. Antes de passar para a pastora Zuleika, eu falei assim, olha, eu vou me dar aí um tempo aí que eu vou orar para Deus me dar um direcionamento, porque eu poderia escolher qualquer uma, mas aí talvez não seria da minha parte, quer dizer, não seria da parte de Deus, seria da minha parte, e da minha parte não convém, literalmente não convém. Eu tenho um grupo terapêutico dentro do WhatsApp com quase 400 pessoas que recebem material todos os dias, de maneira gratuita, vidas são alcançadas. Eu já tive tantos testemunhos ali que não dá para contar. Teve pessoas que falaram assim, olha, eu estava prestes a me suicidar, mas a partir do momento que o seu vídeo passou ali falando sobre suicídio, eu parei, ouvi e mudei de decisão. E eu já quero agradecer, porque eu não tirei a minha vida, porque eu vi um vídeo seu, eu vi um conteúdo seu. Agora, o que tem isso a ver? Eu recebi um direcionamento da parte de Deus para criar esse grupo. Falei com a Andréia, que está aqui outro dia, falei com ela, falei, Andréia, você não sabe o quanto que eu já pensei em desistir. Ela está aqui de testemunha, você não sabe o quanto que eu já pensei em desistir, porque tem dia que é cansativo. Porque eu não recebo nada por isso, eu não tenho nada, às vezes a pessoa não fala nada, eu vou só fazendo. E é de mim? Não, foi Deus que determinou, mas já tem uns 4 anos que eu faço o mesmo trabalho de maneira gratuita. Aí se eu fosse só esperar reconhecimento, só esperar dinheiro, só esperar alguma coisa em troca, talvez essas vidas que já testemunharam ali teriam se perdido no caminho. Então, quando você recebe uma ordenança da parte de Deus, ela não é fácil. Imagina esse povo aqui subindo para um monte,
para guerrear sem arma, para guerrear sem nada, só com uma ordenança da parte de Deus, é pesado, é cansativo, é angustiante. Mas quando você se posiciona da maneira correta, ouvindo o que o Eterno, o que Cristo está falando com você, sendo sensível à voz do Espírito Santo para a sua vida, gente, a vitória é certa. Ah, mas aconteceu tanto desastre no meio do caminho. Se não é os desastres no meio do caminho, você nunca irá reconhecer as partes boas que acontecem na sua vida. Você nunca vai valorizar nenhum sacrifício feito se não houver guerras. É necessário que haja guerras na vida de um cristão. É necessário que haja batalhas. E a palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o fim, este sim herdará a coroa da vida. Esse sim terá o direito de entrar nos céus. Você acha que permanecer firme até o final é de braços cruzados? Permanecer firme é porque o vento é forte, a guerra é forte, a batalha é forte, é terrível, é pesado. Senão não teria que aguentar firme, seria muito fácil. Então é necessário aguentar firme a partir do momento que eles sobem para o monte, para ouvir a voz de Deus. Deus começa a dar vitória. Como? A palavra de Deus diz que, de repente, houve uma confusão entre as pessoas, entre os inimigos no vale. Houve uma confusão, houve uma névoa, gotejar do céu. Alguns historiadores dizem que houve granizo caindo do céu e começando a afogar os carros de bois, os animais que estavam ali estavam começando a se atolar. Mas como que isso tudo não atingiu quem estava no monte, mas atingiu quem estava no vale? É porque quando Deus manda você ir para o monte, não é para o vale que você tem que ir. Tem muita gente recebendo a palavra de Deus e fazendo o oposto do que Deus está dizendo. Ah, não, mas eu posso fazer isso aqui. Gente, teve uma pessoa aí que eu não sou boa de nome, mas que tentou fazer algo bom, que foi tentar segurar a arca da aliança, porque estava caindo, e foi, não vou fazer. Foi fulminado. Virou pó, só porque tentou apoiar, não deixar cair uma arca. Ah, mas ele fez coisa boa, ele não queria deixar a arca da aliança cair no chão, né? Foi algo bom, né? Aparentemente, aos nossos olhos é algo bom. Está prestativo, está dando conta de todas as coisas. Só que a ordenança é, não toque. Não toque, não toque. Não vá, não vá. Não faça, não faça. Pode ser o seu melhor, você pode ter a capacidade de fazer aquilo, mas se não for para você, não coloque a mão. Tem pessoas carregando fardos que não pertencem a elas. Por quê? Quer dar conta? É a super-heroína? É Jesus Cristo agora? Para dar conta de todas as coisas? Jesus já veio ao mundo para dar a vida por você e por mim. Você não tem que fazer isso pelos outros. Se você fizesse exatamente como Cristo manda, a sua vida seria mais leve. Para alguns eu estou falando assim, ó, raça de víbora, gente. Se afasta dessa raça de víbora. A palavra de Deus mesmo diz, não se assenta em qualquer lugar, mas tem gente se dando aí aos devaneios da vida, sentando em qualquer lugar. Ah, não tem nada a ver, tem nada a ver, o inferno está cheio, não tem nada a ver. A palavra de Deus é, vá para o monte e deixe que ele guerreie as suas guerras. E o que tem Jael nessa história? Deus confundiu todos aqueles que estavam no vale, todos morreram. Todos morreram. Imagina todos morrer sem ninguém guerrear, né? Houve combate corpo a corpo, sim. Mas ali quem deu a vitória foi Deus. E aí sobrou um. Quem é que sobrou? Quem foi que sobrou? A Cícera. Numa guerra, se o general não morre, não há vitória. O general precisa morrer. O cabeça tem que morrer. Se o cabeça morre e as pessoas não morrem, a guerra foi vencida. Porque é o líder. As pessoas vão seguir o líder. E aí uma mulher simples, humilde, Jael, entra na história. Ela vê Cícera andando, tentando fugir daquele local, e ela fala, não, vem para minha tenda. Vem para minha tenda. O que ela tem, gente? Ela tem uma tenda. O que você tem? Talvez você não tenha muita coisa, só tenha a sua tenda, só tenha a sua casa. Ela fala, não, vem para minha casa. Eu vou, parafraseando aqui, eu vou proteger você, vem para minha casa. E aí ela vai com aquela voz mansa, pensa uma voz feminina, mansa. Não, vem, deita aqui. Se cobriu o cara, gente. Deu até uma cobertinha pro cara.
Uma voz mansa, feminina. Você não precisa ser masculina, ser tudo para dar conta da guerra, não. Você pode ser feminina. Você pode ter a sua voz suave, a sua sensibilidade toda e vencer uma guerra do mesmo jeito. Ele ouviu a voz feminina? Não? Então tá. Olha, eu quero uma água. Gente, leite é bem conhecido, um leite quentinho assim, né? É bem conhecido para dar sono em alguns, né? Não, eu vou te dar o melhor. A Bíblia diz aqui tem a versão King James diz que ela pega a melhor taça, põe ali o leite e serve a ele o melhor, o melhor. Uma voz feminina, venha que eu vou te proteger, eu vou te esconder. Ele pede água, ela dá o melhor, só que esse leite tem um mistério. Esse leite vai colocar esse homem para dormir, gente. E aquela voz suave vai colocar o homem para dormir. O homem dorme, confiando na tranquilidade daquela mulher. E o que a Bíblia diz? No meio de uma guerra, sem arma, aquela mulher tinha uma estaca e um martelo. Ela não tinha uma espada. Ela não tinha um arco e flecha. Ela não tinha um machado. Ela tinha uma estaca. Não sei se você já acampou, mas ela só tinha uma estaca e um martelo. E quando aquele homem cai no sono, a Bíblia diz que ela enfinca uma estaca no meio da fonte, no meio da testa dele, com um martelo. E ela bate na estaca até que a estaca entre no chão, para garantir que ele está morto. Uma mulher com uma voz feminina, com uma voz materna de cuidado, de acolhimento, coloca aquele homem para dormir. E apenas com uma ferramenta tão simples, que ninguém dá nada, ela traz a vitória a Israel. Deus não entregou a vitória na mão de Débora, entregou na mão de Jael, porque Jael foi quem matou o general. E ela sai dali e vai chamar quem? A Débora. Cícera está lá em casa, lá, ó. Talvez elas conversando no meio do caminho. Como é que você fez isso, mulher? Eu gosto de pensar. A minha mente é bem criativa. Houve um diálogo até a casa de Jael, com certeza. Como é que você matou um general de guerra? Eu dei leite para ele, botei ele para dormir. Pensa, você enganar o seu inimigo a tal coisa ao ponto de derrotar ele. Você não precisa de muito para vencer as suas guerras. Você precisa de ser a mulher que Deus chamou você para ser. Você precisa carregar apenas o seu fardo, precisa apenas ouvir a voz de Deus, ser sensível ao Espírito Santo. Você não precisa de armas para guerrear uma guerra. Você precisa só de leite. Uma estaca simples e um martelo. Isso é uma estratégia. Imagina, vou vencer uma guerra colocando um para dormir. Sendo feminina. Quem é que vence uma guerra assim? É só Deus. É só um direcionamento da parte de Deus para fazer isso, usando uma mulher improvável. Agora você olha só. A Bíblia não diz que Débora e Jael eram amigas. Poderia ser? Poderia, mas não afirma isso, não tem essa afirmação. Mas eram duas mulheres improváveis, guerreando a mesma guerra de formas diferentes. Uma indo para de frente para a batalha e a outra no seu quartinho de guerra, dentro da sua própria casa. Muitas das vezes você não vai precisar subir um monte igual a Débora foi, e ir lá para frente de uma multidão, custando vida ou morte. Talvez vai ser dentro da sua casa a guerra que você precisa lutar. Talvez vai ser de uma maneira simples que você vai ter que agir dentro da sua casa. A guerra que ela teve foi dentro da casa dela. E ela venceu com sensibilidade, com acolhimento. Talvez com amor materno, amor de mãe, de acolhimento. Aquele homem se sentiu tão acolhido. Tão acolhido. Agora, quantas mulheres estão perdendo o casamento, perdendo os filhos, porque não sabe acolher, porque não sabe ouvir, porque não sabe ser sensível, porque não sabe ser feminina dentro de casa? Estão perdendo guerras por serem mulheres masculinas, por serem as mulheres salvadoras das pátrias. Você não precisa salvar todo mundo. Você precisa ser obediente. Obediente à voz de Deus, fazer o seu papel. Por conta de duas mulheres totalmente improváveis, 40 mil pessoas foram salvas. Tem noção de que 40 mil pessoas serem salvas? E a Bíblia diz que eles estiveram ali por 40 anos, um tempo de paz. Passaram 20 anos de guerra e Deus restituiu 40 anos de paz.
Deus restituiu o dobro do que estava vivendo ali. E às vezes o que precisa para ser restituído na sua vida não é muita coisa, é posicionamento. Duas mulheres improváveis guerreando a mesma guerra de formas diferentes e separadas, mas unidas por um propósito. Uma pessoa sem propósito, ela não chega a lugar nenhum. Deus não só une pessoas, ele une propósitos. Tem pessoas do seu lado que têm o mesmo propósito que você nem sabe, porque não está atenta ao que está acontecendo. Nós precisamos estar atentas, assim como Jael estava atenta. Ela não perdeu a oportunidade de chamar a Cícera para a tenda dela. Ela não perdeu essa oportunidade, ela estava atenta. E se ela não estivesse atenta? E se ela não estivesse sensível? E se ela não fosse a mulher que Deus chamou ela para ser? A simples. A que construía uma tenda, que remendava uma tenda. Aqui não tinha nome, aqui não tinha cargo, aqui não tinha regalias. E o que você precisa para vencer uma guerra hoje? O que você precisa para entrar na batalha? Será que você precisa de muita coisa para entrar na guerra? Tem pessoas com a vida totalmente travadas. E não é por falta de direcionamento. É por falta de ouvir, de pausar e ouvir a voz do Espírito Santo. É por falta de se posicionarem como mulheres. Ah, mas a mulher é menos valorizada que o homem. Para quem? Para quem que talvez você está esperando ser reconhecida? De onde vem esse reconhecimento que talvez você queira? É necessário parar de pegar armas que Deus não mandou você pegar para a sua vida. É necessário você começar a fazer somente aquilo que Deus está ordenando. A sua vida vai ser mais leve. Vai ser mais fácil a batalha. Assim como Deus deu a vitória a Israel, sem eles terem uma arma sequer ali, Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode confundir todo o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Tem pessoas que estão lutando contra inimigos emocionais, contra depressão, contra ansiedade, contra síndrome do pânico. Tem pessoas que estão guerreando contra a própria família. Estão guerreando contra o próprio marido. Tem mulheres que tratam o marido como fosse o maior inimigo da vida delas. E isso é comum. Eu falo porque eu vejo isso. Isso é muito comum. Outro dia a pessoa falou assim, eu não sei por que meu marido tem ciúmes do meu filho. O filho dela tem 17 anos. Aí eu falei assim, quando você chega em casa, quem é a primeira pessoa que você procura? O seu filho ou o seu marido? Meu filho, é claro. Tá aí a explicação. Ele não é o sacerdote da casa. Seu marido é o sacerdote da sua casa. O primeiro a ser procurado é o seu marido. Você está invertendo os papéis. Então tem pessoas invertendo os papéis. É hora de olhar qual é o seu posicionamento, o que você tem que fazer. E se manter firme ao seu propósito. E confiar que Deus irá fazer a parte dele. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Nem tudo será um sim para a sua vida. Nem tudo será vencer na sua vida. Talvez você vai ter que perder. Eu perdi minha mãe ano passado. Aí você fala, o que eu ganhei com isso? Não ganhei nada até agora. Não ganhei nada. Mas eu estou seguindo rumo a uma determinação que Deus deu para minha vida. Qual é o propósito? Servir a Ele. Porque sem Ele eu não sou nada. Ele que me coloca de pé. Ele que me dá uma geladeira quando eu preciso. Entendeu? Então tem coisas que você precisa olhar para os obstáculos que está tendo na sua vida e falar, isso não é nada. Isso não é nada. Gente, eu escuto histórias de... Vou falar todo dia praticamente, né? Eu não atendo todos os dias não, mas aonde eu paro eu viro terapeuta. Tem dias que eu saio que eu nem falo que eu sou terapeuta. Eu já falei que eu era house cleaning, que eu era faxineira. Só pra pessoa não falar nada. Porque eu trabalho em todo lugar, gente. Não é todo lugar. E eu fico ouvindo cada história. Falei com a minha amiga ontem, falei, olha, a gente ficou olhando as histórias assim, nossa, a minha vida é um luxo. A minha vida é um luxo, gente. Quando eu começo a comparar as histórias, a minha vida é um luxo. Não tem problema, não. Não tem problema, não.
Às vezes o seu problema é tão pequeno, mas você está tão focado no que está acontecendo que esse problema é um gigante na sua vida. Mas que pode ser derrubado com 3 pedrinhas, uma, né? Porque Davi tinha 3 pedrinhas, mas derrubou com uma. Não jogou nem a segunda, nem a terceira, não era uma pedrinha que ele derrubou um gigante. Esse gigante não era tão gigante assim. Mas o foco, às vezes, num problema tão pequenininho, esse foco é tão grande que ele vira uma tormenta na sua vida. E é momento de tirar o foco desses problemas. Tem mulheres, talvez aqui não tenha ninguém, mas tem mulheres que não conseguem dormir sem lavar a louça que está na pia. Aí vão dormir cansadas, exaustas, aí no outro dia, ai, tinha um monte de louça para lavar. Ah, meu Deus, esse povo que larga tudo sujo, que faz não sei o quê. Aí começa a reclamar, e reclama, 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 reclama. O que tem a louça a ver com isso? Tudo. Sua vida vira uma reclamação, vira murmuração. A palavra de Deus diz que uma mulher que murmura o tempo inteiro é pior do que um gotejar em cima do telhado, uma goteira caindo em cima de um telhado, porque reclama o tempo inteiro. Ninguém aguenta, não. E tem hora que nem você se aguenta. Tem hora que nem eu estou aguentando a mim mesmo. Tem hora que eu falo assim, nossa, eu estou insuportável hoje. Tem hora que minha amiga fala assim, vamos sair? Eu falo, não vou sair não. Ela, por quê? Eu estou insuportável. Não quero, não quero. Eu sou uma pessoa com TPM, fora da TPM eu sou outra. Então me larga, me larga. Então nem você está aguentando você. Tem dias que você não está aguentando você. Então para de focar em coisas banais na sua vida. Para de focar em coisas que não têm tanta importância assim. E dá ênfase a coisas que são importantes. Eu perguntei para uma cliente essa semana, eu falei assim, qual que é o seu hobby? O que é isso? É algo que você gosta de fazer? Ah, eu não pratico nenhum esporte, não. Eu falei, não estou falando de esporte. Estou falando de coisas que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Ah, parou, pensou. Não sei. Quantos anos você tem? Até hoje você não sabe o que você gosta de fazer da sua vida. Aonde que está o seu foco? O foco está onde que não está em você? O foco está onde que não está na sua própria vida, na sua própria história? Você está escrevendo a sua história. É você que toma as decisões. Uma coisa que eu falo para todas as mães que vêm na terapia, que reclamam dos filhos. Ai, meu filho se perdeu. Eu não sei onde eu errei. Eu falo assim, aonde Deus errou? Como assim Deus errou? Deus já errou? Pensa comigo, Deus já errou alguma vez? Então por que Adão e Eva cometeram erro? Vale a pena pensar, né? Porque se você tem todos os dias o próprio Deus que vai aí na sua cozinha tomar um cafezinho com você, conversar diretamente com você, todos os dias, e mesmo assim você toma uma escolha errada na sua vida, será que o erro é de Deus? Ou é a sua própria escolha? Deus ele tem o melhor para a sua vida. Mas você precisa tomar as escolhas. Existe um ditado que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Vai ser morto, enterrado, vai virar comida de verme. Morre sim. Por que morre? Porque Deus pode te dar um direcionamento, mas a escolha ainda é sua. Então é você que está escrevendo a sua história, você que está escolhendo. Não, eu fiz uma escolha inteligente para a minha vida? Opa, eu vou plantar coisas boas e vou colher coisas boas. Tem pessoas que estão passando por provas falando assim, não sai da prova. Gente, será que está tendo as escolhas inteligentes? Porque tem prova que não é prova, não. Tem prova que é só colha. A pessoa está colhendo aquilo que plantou, mais nada. Não sei se era isso que você gostaria de ouvir nesse dia. Mas era isso que Deus colocou no meu coração. Mulheres improváveis, que deram ouvido, que deram crédito à voz de Deus, que do jeito delas, da maneira delas, uma de frente para a guerra, outra dentro da sua própria tenda, dentro da sua própria casa, guerreando a mesma batalha. Eu deixo um convite para você, comece a observar as pessoas que estão ao seu redor, que têm o mesmo propósito que você. Porque é muito bom ter amigos, mas é melhor ainda ter pessoas com o mesmo propósito. E nem todo mundo tem o mesmo propósito. Tá tudo bem. Mas é muito bom. Mas só tem uma pessoa. Graças a Deus, Débora e Jael eram 2 pessoas, eram 2 mulheres. Não precisava de muito, não. Você não precisa de muitas amizades. Você precisa de pessoas com propósito na sua vida. Mas eu não conheço ninguém. Gente, vai conhecer os outros. Tem tanto chá. Olha, eu nunca vi tanto chá acontecendo na minha vida. Só esse final de semana tem uns 3.
Vá para esses lugares de evento. Vá conhecer pessoas. Ah, mas eu morro de vergonha. Ah, a Bíblia fala sobre a vergonha. A Bíblia fala que a vergonha não é de Deus, não. Vergonha é roubar, não poder carregar e ainda ser pego pelado na história. Então, vá para onde tem mulheres, senta, vá conversar. Ah, não fica a cara de fulano. Tá bem, limpa a mágoa do coração, né? Não pega ranço da pessoa, não, mas conheça outra pessoa, senta na mesa de outra pessoa, chama alguém para sentar na sua mesa, chama alguém para tomar um café com você. Então, tudo bem você não ter ali aquela coisa, ai, não fui muito. Tudo bem, tudo bem. Jesus andava com multidão, mas de amigos ele só chamou 3. Tinha 12 discípulos. Ele só chamou 3 pessoas de amigo e nenhum desses 3 era discípulo dele. Quem era amigo de Jesus? Lázaro, Marta, Maria. Então você não precisa de ter uma multidão ao seu lado. Mas agora se você falar, não tenho ninguém. Será que o problema é em você ou é a sociedade que ninguém está querendo fazer amizade, né? Começa a olhar para você, começa a estar em ambientes. Começa a circular em ambientes de propósito e com propósito. Vá aonde tem pessoas com o mesmo propósito. Não é todo lugar que é para você. Mas tem lugares que você pode ir. Então observe, comece a estar em ambientes onde Deus possa unir pessoas com o mesmo propósito. Se você não for em busca, gente, só Jesus que vai bater na sua porta, o resto só se for milagre. Então vá, faça a sua parte para que Deus faça a parte dele. Você precisa estar na frente da batalha da sua própria vida. Então o convite é: seja sensível à voz do Espírito Santo. Faça aquilo que é determinado para você fazer. Não pegue cargas que não pertencem a você. Tem mulheres que estão à beira de cometer um suicídio porque estão pegando cargas que não são delas. Estão exaustas mentalmente. Não está suportando. A partir do momento que você solta as cargas que não pertencem a você, aí devolve a carga que não é sua para outra pessoa, para o dono. A vida vai se tornar mais leve. Você vai carregar o fardo só que é seu. É tão bom carregar o meu fardo e não carregar o dos outros, gente. É muito bom. É pesado? Deus sabe. Deus sabe o quanto que é. Mas se eu carrego o fardo dos outros nas minhas costas, a quantidade de gente que eu atendo, que eu não ia estar aguentando. Não ia estar aguentando. Tem dia que eu saio de uma sessão de terapia, parece que eu nem estava lá. Eu libero a minha mente, libero a minha mente, faço um exercício. Pronto, esse problema não é meu, ajudei aqui, agora até a próxima semana. Pronto. Ai, Daiane, isso é falta de empatia. Ai, e a empatia tem que faltar comigo também? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que ter empatia comigo também. Você tem que ter empatia com você também. Tem que olhar para você também. Não é só para todo mundo, não. Tem mulheres tentando dar conta de tudo, menos de si mesmo. Se eu perguntar para você hoje, quem é você? Se você for fazer uma cartinha aí, anota essas 3 perguntas. Quem é você? Essa é a primeira pergunta. Quem é você? Talvez você vai colocar um monte de coisas aí nesse quem é você. Ah, eu sou mãe. Talvez eu sou pastora. Ah, eu sou secretária. Agora, quem é você sem as suas funções? O que sobra de você sem as suas funções? Quem é você? A palavra de Deus diz que o mundo está perecendo por falta de conhecimento, em Oséias 4:6. Mas é todo o conhecimento, não é só a Bíblia, não. Tem pessoas que conhecem a Bíblia inteira, de ponta a ponta, mas não sabem responder essa pergunta sobre quem é você. Então, quem é você sem as suas funções? Qual é o seu propósito de vida? Segunda pergunta, qual é o seu propósito de vida? Terceira pergunta, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Quem será você daqui a 5 anos? Porque a palavra de Deus diz que assim que você diz assim, será. A sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Isso não é fisicamente, é emocionalmente e espiritualmente. Então, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Quem é você? Qual é o seu propósito? E aonde você quer estar daqui a 5 anos? Se você não conseguir responder nenhuma dessas perguntas,
precisa parar e analisar a vida, aonde que precisa ser consertado. E para ontem. Porque tem mulheres perdendo guerras só porque não se conhece. Como que você vai vencer uma batalha na sua vida se nem você sabe quem é você? Mas o inimigo da sua alma, da minha alma, conhece você desde o ventre da sua mãe. E ele não tem amnésia. Ele não esquece quem é você. Ele não esquece os seus traumas. Ah, tudo é trauma. Ué, tem pessoas que estão abandonando a própria vida, não sabe nem quem elas são, mas o diabo sabe. Não esqueça que o diabo conhece você. E ele vai usar aquilo que você abandonou na sua vida contra você. Ele não vai usar coisas de fora, pessoas de fora contra a sua vida. Ele vai usar você contra você. Para você vencer uma guerra, você precisa, no mínimo, se conhecer. No mínimo. Você precisa saber as armas que você tem. Jael só tinha uma estaca e um martelo. E com aquilo que ela tinha, ela deu vitória a Israel. Ela se conhecia. Ela sabia que a voz mansa dela iria atrair Cícera. Ela sabia que o acolhimento dela era tão bom, que ele iria dormir tranquilamente em paz e santidade. Aquela mulher se conhecia. As duas mulheres conheciam a autoridade que elas tinham, independente de onde elas estavam. E é isso que você precisa conhecer na sua vida. Independente de onde você esteja, do cenário improvável que você está, você precisa, no mínimo, se conhecer para entrar na guerra. Daiane, eu sou tão pequena, elas também. Elas também. Mas é possível. Porque quando você se conhece, meu irmão, e quando Deus dá a determinação, não há guerra que não é vencida. Você pode perder algumas batalhas, mas a guerra você vence. Algumas coisas precisam acontecer para outras coisas serem valorizadas na sua vida. Então pense sobre isso. E se faça essas 3 perguntas, tenha o seu momento terapêutico aí, pega o caderninho depois e se pergunte quem é você sem as suas funções, qual é o seu propósito de vida e aonde você quer estar daqui a 5 anos. Faça essa reflexão.